e minhas amigas, sejamos todos nós bem-vindos. E aí eu me incluo porque vamos falar hoje do grande espetáculo da vida, que é viver, que é a vida. Exatamente isto. Por isso vamos falar hoje sobre desenvolvimento humano. E como falar de desenvolvimento humano, né? Aquela coisa de falar das pessoas que vão se desenvolvendo. Não, hoje eu vou me utilizar de um personagem incrível. É uma semente. Sim, é uma semente. Eu vou até pedir para minha amiga aqui, colaboradora do nosso trabalho, ela é jornalista, Vanessa, tá? Estou aqui também com um amigo, né? O Ângelo, que ele é designer de modas. Acertei dessa vez, né, meu querido? Então tá bom. E hoje eu vou me utilizar da semente. A semente de um abacate. Mas não é simplesmente uma semente de um abacate. Porque a vida não é apenas plantar uma semente. É compreender como funciona a terra. Essa terra é fértil. Essa terra tem o quê? Mas antes de falar da terra, da semente, né, e da árvore, e da reprodução e tudo mais, eu preciso me apresentar. Para quem ainda não me conhece, sou Beni. Normalmente eu me apresento como Beni, o palestrante. Mas hoje, em respeito à vida, né, e a esse trabalho de desenvolvimento humano, eu me coloco apenas como Beni, o aprendiz do universo. Exatamente isso. E como nós vamos falar da semente, já mostrei aqui o abacate, também, além do abacate, nós podemos nos utilizar da manga e de outros mais. Agora vocês vão se surpreender com aquilo que está sendo apresentado aqui no quadro. Na verdade, essas frutas, que seria fruto-semente, da família, né, do angiospermas, é, na verdade, um angiosperma. Tá? E esse angiosperma, ele tem a sua formação um pericarpo. Tá? O pericarpo ele é formado por três bases, basicamente, que seria, no caso ali, a mesocarpo, que é o miolo, aquela parte da onde tem verde, né, e amarelo, que a gente normalmente come. Também tem o epicarpo, tá? Que é a pele, né, de epiderme, enfim, tá bom? E temos a parte do interior, que é a endocarpo, que seria aquela pelezinha em torno da semente. E que aqui eu não vou chamar de semente e nem de caroço. O espermatozoide, ele não tem sexo. Ele pode vir a se desenvolver como macho ou fêmea. E o mesmo acontece lá com o caroço. Eu não quero problema com o caroço. Então, eu estou dando o nome a essa semente de Zé Maria. Ele pode ser José, ou também pode ser Maria. Eu não tenho nada a ver com isto, tá? Então, exatamente voltando a falar sobre essa questão da semente e da formação do espermatozoide se desenvolvendo no óvulo, tá? A partir das influências todas que nesse processo vai ocorrer. Qual o ambiente que essa semente vai estar sendo plantada? Esta terra, ela é úmida? Se é úmida, as suas raízes não precisam ser tão profundas, né? Porque ela consegue retirar aquilo que necessita dentro do solo. Esse solo, além de úmido, ele é fértil? Tá? Então, todo esse conjunto de informações vai poder mostrar claramente se a fruta vai realmente ser com a qualidade que a gente espera. Então, muitas vezes, a gente vai dizer que o fruto não é muito legal, mas por quê? Ele foi plantado realmente em terras férteis. Tá? Enquanto a mãe está ali desenvolvendo essa criança, ela teve tudo aquilo que era necessário de amparo para dar a condição biológica e vibracional e psicológica também, né, a formação desse feto. Ou esse feto teve que lutar muito para conseguir
ganhar corpo. E após isto, será que ele não teve que descer a fundo com suas raízes para conseguir um pouco de água? Será que os nutrientes, sem contar os intempéries da vida, quantas informações esse feto passa enquanto está ali naquela condição? Agora apresento para vocês Dona Árvore. Sim, nós vamos falar muito dela hoje. A Dona Árvore, que nós podemos chamá-la de Senhora Abacateira, eu acredito que ela não vai se zangar e vai até gostar, Senhora Dona Madame, Abacateira. E, em seguida, vou apresentar para vocês os frutos que dela foram retirados e, a partir daí, passamos a ter um conjunto de sementes. Não sei se todos serão Zé Maria, pode ser João, Joana, enfim, Mas pode observar que são diferentes entre eles. E estas diferenças é que nós vamos observar também na vida real, em que nós temos, às vezes até mesmo dois irmãos, que pode-se dizer que nasceram praticamente na mesma situação como gêmeos, são diferentes. Por quê? Porque passaram por processos diferentes. Vejamos, por exemplo, esse brotinho. Está ali num local árido. Quais as informações que ele vai ter dentro do processo de desenvolvimento? Será que ele vai ter as mesmas capacidades de se desenvolver da mesma forma que o outro, que de repente foi plantado numa terra arenosa, com uma outra forma de vida? Um com muito sol, outro com pouco sol, um com bastante carinho, com muito amor, outro com ventanias e outras coisas mais. Então, gente, isso tudo dá uma variável muito grande na formação de todas as plantinhas, como também existe aí a formação das crianças. Esta analogia fica muito mais fácil de compreender que nem sempre nós podemos cobrar, nem tampouco das crianças, e nem tampouco, às vezes, dos pais ou dos familiares, porque ainda estamos num processo de aprendizado. O que era importante lá atrás, no passado, hoje já nem é tanto mais. Mas, independente disso, a plantinha, depois que é colocada ali na terra, de uma forma ou de outra, ela acaba germinando, na sua grande maioria. E quando germina, ela continua se fortalecendo, se desenvolvendo, para enfrentar a vida. Não tem jeito, Ela vai passar por muitos intempéries. Alguns vão passar por bullying na escola, outros vão passar por situações de ter que se esforçar mais, outros não se esforçam nada, e aí chegamos até mesmo à adolescência. E na adolescência, nós podemos observar, por exemplo, floradas, como está acontecendo agora. Essas floradas que, às vezes, não têm frutos, como, por exemplo, ocorre na própria adolescência, E depois dessas floradas todas, vai se amadurecendo. E muitos vão querendo construir família. E na construção de uma nova família, passamos a ter, dentro de toda essa transformação, logicamente, novas sementes, novas floradas que se vingam, e que se tornam, produtivas. E aí, então, vai se amadurecendo em toda a experiência que foi adquirida nesse período. E começando, então, a dar frutos. Frutos e mais frutos. E quando se dá frutos, nós precisamos observar que, para isto, é necessário que se compreenda aonde esta árvore viveu, aonde essa árvore cresceu. Será que essa árvore teve um conjunto de amigos realmente, ou ela foi uma árvorezinha que viveu praticamente só
sofrendo todos os intempéries. Então, como avaliar os frutos desta árvore? E aqueles frutos que pegam o sol da manhã e outros o sol da tarde? São diferentes. Como também são diferentes, mesmo tendo com a mesma origem, aqueles que são plantados juntos de outras árvores, que são acolhidos, que daqui, entre nós dizemos, são amados, envolvidos, protegidos. Então, como entender todo esse processo? Se não as diferenças na forma, uns correm descalços no pedregulho, outros correm calçados. Podemos esperar a mesma coisa? Não. Pode observar que alguns frutos são mais bem desenvolvidos porque estão pegando o sol, chuva e se fortalecendo. E outros ficam ali dentro da copa, protegido, e ao mesmo tempo não passam pelas mesmas experiências. Então, um pega o sol da manhã, outro pega o sol da tarde, e o outro fica escondido embaixo da saia da mamãe e da família. Então, como nós vamos avaliar isso tudo? Apenas olhando para o fruto, julgando o fruto? Não. Não dá para avaliar um fruto se não conhecermos a história dele. E o mesmo se dá com relação à parte humana. Tá? Nós precisamos buscar compreender qual é o sentido e qual a formação de vida que cada um tem. Por isso que há mais de 2000 anos, foi colocado para não julgar. Exatamente porque, olha só, as sementes são diferentes, mesmo sendo vinda da mesma árvore. Tá? Assim também, tem uma passagem no Evangelho, não sou evangelista em nada, nem tampouco tenho religião, tá? Eu acredito realmente na cultura religiosa, por isso eu estudo muito sobre isso. Tem uma passagem que Jesus fala sobre a semente de uma mostarda, como sendo uma bem pequenininha, sobre a fé. Então vamos imaginar essa sementezinha. Vamos imaginar um saco com milhares e milhares de sementes de mostarda. Eu posso garantir para vocês, e a ciência está me apoiando nesse ponto, não existe nenhuma semente igual a esta, tá? Em todo o universo. É um ser único. E é esse o ponto fundamental que eu preciso passar para vocês, tá? Que é exatamente essa questão. Não existe um ser igual ao outro. Você é único em todo o universo. Eu sou único em todo o universo. Somos seres únicos. Por isso nós não devemos simplesmente avaliar, e sim abrir espaço para aprender. Aprender vivendo a nossa vida e vivenciando aquilo que se apresenta a partir da vida de outros, mas como aprendizado, como aprendiz do universo. Exatamente isso. Eu ainda adolescente, eu tive a oportunidade de passar por uma experiência muito interessante. E nessa experiência, eu tive a oportunidade de receber essa frase de presente que eu trago como razão de vida para mim. O que é vida? Vida é uma sequência de fatos e experiências que alimentam nossa alma. Sejam bem-vindos.